boa tarde, bom dia. Meu nome é Gabriel Queiroz, eu faço parte do grupo Hidrogel à base de seiva de bananeira e eu gostaria de poder apresentar o meu projeto e dos meus amigos para vocês. Primeiramente, eu acho que é importante salientar quem somos nós. Nós somos alunos do ensino médio técnico do Semigama, do Distrito Federal Brasília, e nós estamos desenvolvendo um hidrogel inovador e sustentável, que utiliza a seiva da bananeira como matéria-prima. Acima, vocês podem ver a logo do nosso projeto e o nosso slogan, que é para um mundo mais sustentável. Na outra foto, vocês podem observar os pesquisadores do grupo. O primeiro pesquisador do nosso grupo é o Gabriel Bulhões, o segundo é o Gabriel Queiroz, que sou eu, o terceiro é o Guilherme Pacheco, e o quarto é o Elbert Stefan, que é o nosso orientador. O quinto, ele infelizmente não está na foto, mas é o Sebastião Portela, que ele é nosso co-orientador, e também vice-diretor do Semigama. Antes de entrar mais a fundo sobre o projeto, eu gostaria de dar uma breve introdução para que vocês possam entender como o nosso trabalho funciona. Como já expliquei anteriormente, nós estamos desenvolvendo um hidrogel inovador a partir da seiva da bananeira. Temos o objetivo de melhorar a prática agrícola e abordar algumas questões ambientais. O nosso estudo ele utiliza o pseudocaule da bananeira e a seiva dela e o poliaclato de sódio, também conhecido como PAS, para criar um hidrogel rico em nutrientes essenciais para o crescimento de várias plantas, além de poder renovar o solo. Com os estudos que fizemos e os vários experimentos que tivemos, notamos que ele é realmente sustentável e viável e eficaz. E com isso, notamos que poderíamos contribuir para a redução de desmatamentos e prevenção de problemas fitossanitários. Nas duas imagens que vocês podem ver agora no slide, a primeira já é de um packzinho do próprio hidrogel feito. Vocês podem observar que tem uma espuma no meio dele. Essa espuma mais à frente eu vou explicar para que serve. E na outra imagem são os materiais que utilizamos. No potinho de 100 ml é a seiva da bananeira que a gente utiliza. E no potinho branco é o PAS. E nos dois potinhos à frente já é o próprio hidrogel. Mas primeiramente, qual é o nosso problema e qual é a nossa pergunta? Como o desenvolvimento de um hidrogel à base da seiva de bananeira, utilizando poliaclato de sódio, PAS, pode contribuir para o crescimento saudável das plantas? Primeiramente, é muito importante falar que dentro do nosso projeto tem duas coisas essenciais. Primeiramente, os nutrientes. A seiva da bananeira, ela tem um incrível poder de absorção e de nível de nutrientes que todas as plantas necessitam, que eu vou citar mais à frente. Então, é muito importante e necessário para um bom crescimento das plantas, todos os nutrientes que tem dentro da seiva da bananeira. Outro ponto, que já é pelo PAS, né, pelo poliaclato de sódio, é a capacidade de retenção de água, que cria uma condição ideal para o crescimento saudável das plantas, que eu também vou explicar mais à frente. Mas como funciona e de onde surgiu a ideia? Primeiramente, é importante salientar a vocês que o Brasil é o quarto maior produtor e exportador de banana do mundo, perdendo apenas para a China, para a Índia e para o Canadá. Infelizmente, por sermos um dos maiores produtores de bananeira, o descarte do caule da bananeira tornou-se um problema fitossanitário gigantesco. Porque, como não tem nenhum descarte correto, ele é apenas jogado na natureza. E o que acontece? Por cada tonelada de banana colhida, são geradas aproximadamente 4 toneladas de resíduos. E desses 4 toneladas, 75% são do pseudocaule. Outro ponto que a gente observou também é a falta de recursos globais e a grande dificuldade de produção de alimentos de forma econômica e viável. E junto a isso, tem o problema da falta de água e da falta de nutrientes no solo. E outra coisa que fez a gente também ter essa ideia é que o nosso orientador, o Elbert Stefan, ele é biólogo na UNB e ele já tinha feito um outro estudo em relação ao pseudocaule, então a gente meio que já teve mais ou menos a noção de que o pseudocaule ele tem esses nutrientes e com base nisso a gente foi estudando para desenvolver esse hidrogel. Eu gostaria agora de apresentar para vocês o gráfico de nutrientes disponíveis no solo. Esse gráfico ele foi realizado em 2012 por sensores de satélites da NASA. E o que a gente pode observar por esse gráfico é a grande falta de nutrientes no mundo no momento. E como vocês podem reparar, em alguns lugares é quase zero a questão de nutrientes, como por exemplo na Rússia e no norte da África. Então, qual é a ideia do nosso projeto? Poderíamos separar áreas que foram degradadas pela agroindústria, ou então produzir hidrogel para áreas que nunca tiveram sequer nutrientes. Então, resolveria o problema dos nutrientes, além de que não gastaria nenhum ml de água em nenhum centímetro de terra. Então, essa é a ideia do nosso projeto, e por isso que eu acho que é importante eu mostrar esse gráfico para vocês. Agora eu gostaria também de falar um pouco das substâncias que a gente utiliza, né? As duas principais são a seiva da bananeira e o poliaclato de sódio. Eu vou começar explicando para vocês a seiva da bananeira. A seiva da bananeira, a gente utiliza dela como o material principal e matéria-prima para a produção do hidrogel, pois ela tem todos os nutrientes necessários para uma planta poder se desenvolver. 75% do volume dela é apenas água e mais nada. E os outros 25% do volume da sua biomassa corresponde a substâncias como dióxido de carbono, fósforo, cálcio, potássio, enxofre, nitrogênio e outros nutrientes essenciais para o crescimento de uma planta, incluindo hortaliças também, né? Também, a gente já notou que, numa pesquisa, que a seiva da bananeira é tão potente no sentido de nutrientes, que uma faculdade brasileira, inclusive, já está fazendo bebidas que possam reparar os nutrientes no corpo humano. Por exemplo, bebidas que tenham
bebidas que possam reparar mesmo e repor nutrientes perdidos, né? Outra substância que a gente utiliza é o poliacrilato de sódio. Ela é uma substância que pode ser encontrada, não na sua forma pura, mas pode ser encontrada nas fraldas dos bebês. E, como eu falei, ela não é encontrada pura quando é para as fraldas, né? Pode ser encontrada também na sua forma pura para ser vendida como neve artificial. O poliacrilato de sódio ele tem uma característica muito interessante. Ele tem uma característica de ser um super absorvente. Ele consegue absorver até 200 vezes mais do que a sua própria capacidade e seu próprio volume. Então ele tem uma alta solubilidade em água, que é algo que é muito interessante. Além de que ele consegue trazer justamente como que a gente gosta que o hidrogel fique no seu ponto perfeito. Agora eu vou explicar também um pouco da nossa metodologia, de como fizemos até chegarmos ao nosso produto final. Aqui eu vou dar só uma breve introdução à nossa metodologia e no próximo slide eu explicarei mais a fundo como foi tudo desenvolvido. Primeiramente fizemos a seleção das bananeiras, depois o processamento da seiva, filtragem e adição do poliacrilato. Por fim, inserimos o hidrogel no PEX com as hortaliças e, em tese, foi mais ou menos isso. Agora, indo mais à frente, vou aprofundar mais. Tivemos 6 etapas ao total. A primeira, como eu falei, foi justamente procurar por bananeiras saudáveis. E eu gostaria que vocês observassem que na quarta etapa, na imagem, a gente tem 2 hidrogéis com cores diferentes. Uma que está mais clarinha e uma que está mais preta. No estudo que a gente fez, na busca pelas bananeiras, a mais saudável e a com melhores condições, nós descobrimos que as bananeiras que ficam mais perto de círculos de água ou meios de fluxo de água, elas têm tendência a absorver mais água do que uma que está mais longe. Mas nós também descobrimos que isso não muda necessariamente a quantidade de nutrientes da bananeira, apenas a quantidade de água. Como eu falei, na quarta imagem vocês podem observar que tem a mais clarinha e a mais escura. A que está mais clarinha foi de uma bananeira que estava mais perto de círculos de água e de fluxos de água. Já a que está mais escurinha é que ficou mais longe de fluxos de água. Na nossa segunda etapa, a gente moeu o pseudocaule para retirar a seiva da bananeira. Como vocês podem observar na imagem, tem o nosso orientador, o Sebastião, nos ajudando a tirar essa seiva. Na terceira etapa, a gente guardou o líquido, né, do pseudocaule, a seiva, e observamos que, quando guardamos, esse pseudocaule, essa seiva, né, da bananeira, começou a desenvolver gás. A gente pretende, mais à frente, fazer alguns estudos para descobrir se esse gás ele pode ser usado também. A nossa quarta etapa foi separar, medir e pesar a quantidade de nutrientes para um pack. Como vocês podem observar na imagem, tem o poliacrilato de sódio e a seiva da bananeira. Na quinta etapa, a gente preparou packs, guardando junto da esponja agrícola, que serviu para prender as plantas dentro. Então vocês podem ver que é mais ou menos um packzinho de 500 ml, e essa foi a nossa quinta etapa. A nossa sexta etapa foi fazer 2 grupos de controle. Um grupo de controle feito com hidrogel e um grupo de controle feito apenas na terra. E junto dessa metodologia e dessas etapas, nós descobrimos que o hidrogel ele é muito mais viável do que plantar na terra. Só pelo tempo de crescimento, que é muito mais foi muito mais rápido do que o plantado na terra, além de que as plantas se desenvolveram de uma forma muito maior. Mas o que nós concluímos até agora? O que concluímos é que, primeiramente, o hidrogel ele não é nocivo à planta, até porque a própria seiva se trata de um produto natural, retirado 100% de uma planta, sem agrotóxicos, então ela não é nem um pouco nocivo para as plantas. E o PAS ele é um material que ele já é utilizado na indústria do agro para justamente reter a água, né? Então ele tem vários produtos já que tem o PAS, então a gente já notou que não é nocivo à planta. O segundo ponto é que existe um baixo custo financeiro sobre isso. Primeiramente porque, como não tem um descarte correto, poderia ser vendido ou doado por fazendas de bananeiras. Então a gente não teria um custo tão alto com essas bananeiras. E o PAS ele não é necessariamente caro, ele é relativamente barato, porque um pacote de 5 quilos chega a mais ou menos a faixa de 30 a 40 reais, e a gente utiliza mais ou menos 8 gramas de PAS por pacote de 500 miligramas. Então o custo dele é muito barato. Em geral, a gente já fez uma média de quanto a gente gastaria por pack, seria média de 6 a 7 reais, então é um custo bem baratinho para se vender um pack, né? E o terceiro ponto foi que a gente percebeu que tem um crescimento rápido e saudável. Todas as plantas se desenvolveram de maneira perfeita, nenhuma delas morreu ou teve algum problema, todas cresceram, e então a gente notou que esse crescimento foi muito bom. Além de que também estamos fazendo agora um grupo de controle com mudinhas de feijão. E a gente notou que em uma semana, um feijão que foi germinado na água e um feijão que foi germinado na seiva da bananeira cresceu mais do que o dobro no tempo que foi aplicado, crescendo mais do que 2 palmos em uma semana. Então a gente notou que é um crescimento rápido e totalmente rápido. Além de que até agora tudo se prova que o projeto é totalmente sustentável e viável. Agora eu gostaria de fazer as considerações finais, dizendo que os nossos experimentos mostram uma melhora no crescimento das plantas. Nós visamos, a partir de agora, novos experimentos também, focando em várias variedades de hortaliças e com novas técnicas de plantio.
E a gente entende que o nosso projeto ele tem grande potencial no aproveitamento da maneira, e além de ela ter um compromisso gigantesco por um mundo mais sustentável, cumprindo com as 30 etapas para um mundo mais sustentável da ONU. Além de que poderia resolver vários problemas que atingem o nosso mundo hoje, como a fome, a falta de recursos. Então, é um projeto totalmente inovador, com grande potencial. Para finalizar, eu gostaria de agradecer aos nossos orientadores, aos colegas dos outros projetos, aos avaliadores da banca, e à própria Febratec, e a vocês que estão agora assistindo esse vídeo. Então é isso, muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês que possam estar assistindo, e esse é o nosso trabalho,